Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Bitcoin, tá? Nós estamos aí nas vésperas do... Esse vídeo está sendo gravado dia 16 de abril e irá ao ar dia 17, provavelmente. E dia 20 de abril de 2024, ou seja, daqui 4 dias, haverá o quarto halving do Bitcoin. O que é um halving? Um halving é um evento na programação do Bitcoin, tá? Na verdade, na programação da blockchain, em que a recompensa por minerar Bitcoin cai pela metade. Beleza? Então, portanto, são eventos deflacionários de Bitcoin. A quantidade de Bitcoin que será disponibilizada por bloco minerado vai ser a metade do que é hoje. Ok? E esses eventos do Bitcoin, como a gente pode ver no gráfico, eles tendem, tá, a serem acompanhados de uma valorização. Beleza? Então fiz aqui um gráfico rápido só para vocês entenderem o seguinte. Nós estamos indo por quarto halving, correto? Portanto, não sabemos os preços futuros. Mas a gente teve os três primeiros como referência. O primeiro halving foi em 28 de novembro de 2012. Ele saiu de 14 dólares e em um ano estava em 731. Ou seja, quem comprou perto do halving e manteve por no mínimo um ano, teve um lucro aí de 5.221%. Quem ao invés de manter por um ano, manteve a no mínimo dois, teve um retorno aí de 2.707%. Tá bom? Agora já em 9. Opa, tem um erro aqui. Não foi em agosto, não, foi em julho. 9 de julho, deixa eu corrigir aqui. Em 9 de julho de 2016 ocorreu o segundo halving, onde o preço do Bitcoin estava em 570 dólares e ele subiu para 4.708 dólares. Um, um ganho aí na casa de 826%. Quem manteve o Bitcoin ao invés de um ano por 2 anos teve um ganho aí de 1.381%. O Bitcoin chegou a 7.870. No terceiro halving, que foi no dia 11 de maio de 2020, o Bitcoin estava cotado a 9.157 dólares. Um ano depois, ele estava cotado a 34.808 dólares, ou seja, uma alta de 380%. Quem, ao invés de segurar por um ano, optou por segurar por 2 anos, teve um ganho aí, ao invés de 380, 350%. Tá? Lembrando que esses valores aqui, eles são comparados com o preço de compra na data do halving. Então, historicamente, público e notório que o halving é um evento que tende a valorizar o Bitcoin. Portanto, é, como o Bitcoin não é um ativo gerador de caixa, não é uma empresa, as referências que a gente busca são sempre de cotação, de valorização, beleza? Então, há um forte indicativo, tá? Até porque das outras 3 vezes que ocorreu um halving, o Bitcoin se valorizou muito, então há uma probabilidade aí razoável, razoavelmente alta, eu diria, do Bitcoin subir bastante, tá? Após esse halving, em um ou até mesmo 2 anos, você retendo, você segurando esses Bitcoins para depois vender, beleza? Podemos concluir que houve ganhos consideráveis para quem segurou por no mínimo um ano antes de vender. Agora, como a gente vai se expor, tá? E na questão da exposição, eu também quero deixar uma ressalva sobre o percentual de exposição. Eu acho que o ideal aí seria, no máximo, uma exposição de 5% da sua carteira. Então, se você é uma pessoa que você tem 100 mil reais, por exemplo, você vai pegar 5 mil reais e comprar de Bitcoin. Nada mais do que isso, tá? Agora, a partir do momento que você quer comprar seus Bitcoins, você tem duas maneiras de tê-lo em sua posse, tá? Que é
A maneira que eu mais indico, porém vou fazer algumas ressalvas aqui, é fazendo a autocustódia. Ou seja, você mesmo vai criar a sua carteira de bitcoins e mandar os seus bitcoins para ela. Qual que é o problema disso aí? É que é um processo meio complexo, tá? E não tem como ensinar isso aqui no meio do vídeo. Isso vai ficar para um vídeo futuro. Porém, caso você queira se expor ao Bitcoin, eu recomendo muito que você faça autocustódia. E para aprender isso, você vai ter que perder um tempinho aí na internet buscando essas informações sobre como ter uma cold wallet, tá? Que é uma carteira ali que você tem que ser extremamente cuidadoso com ela. A maioria das pessoas não estão habituadas a isso, a serem responsáveis pela custódia do seu próprio dinheiro. Normalmente, né, as pessoas deixam o dinheiro no banco, quando você compra ações, né, a sua posição fica custodiada na bolsa. O Bitcoin não. O Bitcoin é interessante que você tem a custódia dele, ok? Bom, caso você queira apenas se expor a essa valorização, né? Como eu disse que para quem pretende vender é só surfar essa onda e depois liquidar com lucro, tá? Eu entendo que a melhor forma seria se expondo através de ETFs, tá? Segue, portanto, a lista de ETFs que a gente tem à disposição. Bom, aqui na lista de ETFs, eu tomei a liberdade, eu já tinha feito na época que lançou o ETF, eu fiz essa tabela com a capitalização de 1º de março, tá? Alguns dias depois da liberação dos ETFs de Bitcoin. E hoje eu atualizei para dia 16 de abril para a gente ver quais gestoras estão atraindo mais investidores, né? Eu, inclusive, deixei marcado aqui em negrito a que eu recomendo, que é a BlackRock, que é a maior e mais conhecida delas, né? Eu acho que é um bom critério de seleção, o renome, né, o tamanho, a capacidade de uma gestora. E também a BlackRock é a que apresenta a menor taxa de administração. Ela cresceu ali na casa de 8,07 bi em ativos, criptomoeda Bitcoin, para 18,92 agora né, agora em abril. Beleza? Teve aqui algumas outras gestoras que tiveram um bom desempenho também, mas acredito que em percentual a BlackRock tenha sido a que mais cresceu também, ela mais do que dobrou de tamanho, né? Ah, tudo bem. A ARK Invest saiu de 650 milhões e foi para 3,7 bi. A Fidelity saiu de 2,30 para 10. Então, multiplicação muito maior. Porém, quem detém a maior quantidade de bitcoins em custódia é a BlackRock e a Grayscale, tá? Porém, na taxa de administração faz muito mais sentido você buscar pela BlackRock, tá bom? Então, esse seria o ETF que eu compraria. Nós temos também uma opção que eu não coloquei aqui, que é direto da Bolsa Brasileira do Hash 11. Porém, o Hash 11 é o ticker, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês visualizarem. Hash 11, ele é uma carteira é um ETF, repito, uma carteira de bitcoins, de criptomoedas, porém somente, se eu não me engano, 60 ou 70% das moedas que ele compra é Bitcoin. Então você não estaria 100% em Bitcoin. Então é mais um motivo aí para você procurar o da BlackRock. Na tabela aqui eu identifiquei com o link do site etf.com, só para vocês terem uma noção. Então você vem aqui, clica no IBIT. Eu vou disponibilizar essa planilha aqui para vocês aí na descrição do vídeo. E aqui você entra no site etf.com IBIT, né, que é o ticker do ETF. E aqui você encontra várias informações, com taxa, quanto a questão do total de ativos que o ETF gere, fluxos diários de quantidade de bitcoins comprados, né? Enfim, aqui tem muita informação. Caso você não saiba inglês, você vem aqui e manda traduzir, tá bom? E aí você vai ter em português, beleza? Então tá bom. Concluímos isso daqui.
E já passei a percepção para vocês dos melhores ETFs, né? Caso você só queira, né, surfar essa onda por um período. E agora nós temos três indicadores, tá? Que enfim, se tornaram famosos aí para avaliar se é o momento de compra ou não do Bitcoin, beleza? Então eu vou abrir eles aqui. São links também, tá? Então, primeiro que nós vamos ver é o indicador de ganância e medo. O ideal é que você compre quando o mercado está com medo, né? Que normalmente é quando os preços estão mais baixos, e que você venda quando o mercado está muito ganancioso, tá? E a gente vê aí que de 0 a 100 o mercado está num tamanho aí 65, né? Que indica ganância. De certa forma, faz total sentido, afinal de contas, nós estamos aí a 4 dias do halving, tá? Mas ainda não está naquele nível de ganância preocupante, como a gente viu lá. Outro indicador que nós temos é o múltiplo de Mayer, tá? E basicamente a análise que você faz dele, você compra abaixo de 1 e vender acima de 2,4, tá? Como vocês podem ver, nós estamos em 1,37, então você não poderá comprar abaixo de 1, infelizmente, mas você, como ele não está em 2,4, você ainda tem uma margem para entrar, né? O ideal é que depois de 2,4 você realize, tá bom? Esse seu investimento. Então, alguns momentos aqui, ó, na história do Bitcoin, ele passou desse 2,4, beleza? Ah, pessoal, isso daqui é um consenso de mercado. Então, assim, caso você queira vender, não espera o 2,4, não. Tá 2,25, já vende. Porque é uma informação ampla que grande parte do mercado já sabe, pode ocorrer aí, né? E do mercado se antecipar. Até pelas referências, que teve várias vezes, por exemplo, que a gente chegou em 2,3, tá? E depois derreteu, tá vendo? Então, fiquem atentos a isso aí, beleza? Aqui também explica como que você calcula o múltiplo, o múltiplo de Mayer, tá? Que é basicamente o preço do Bitcoin dividido pelo valor médio móvel, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí. Você percebe que o múltiplo de Mayer caiu bastante, mas o preço do Bitcoin foi subir. Então, é mais um fator aí, né? Esse é um dos indicadores que você olha, tá bom? Não necessariamente porque está perto de 2,4 você tem que vender também não, beleza? É, Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu explicar para vocês como é que é o funcionamento aí do MVRV, tá bom? Então, basicamente, você vai comprar abaixo de 1 e vender acima de 3,4, tá? O que ocorre aqui é o seguinte: o MVRV ele compara o lucro que todos os bitcoins em circulação, ou seja, somente os que estão sendo negociados, se eles têm lucro, né, se a maioria dos traders está em lucro ou em prejuízo, basicamente. Então, como o MVRV está abaixo de 1, indica que a maioria dos bitcoins negociados estão abaixo dos preços de compra anterior, ou seja, os traders estão com prejuízo e o Bitcoin está subvalorizado. Basta você ver aqui, ó, aqui nós estamos comparando o que? O preço em dólares do Bitcoin e o MVRV. Durante uma queda, o MVRV vai caindo, tá? E ele passa ali, ele fica inferior a 1. Ou seja, a maioria do mercado que faz trades, ou seja, as carteiras que você desconta as carteiras que movimentam toda hora, ficam só com as carteiras mais ativas e aí você faz essa conta, tá? Abaixo de 1 significa que está subvalorizado e é uma excelente hora de se comprar, ok? Passou ali da casa dos 3, o MVRV
já mostra ali que grande parte dos traders estão com lucro acumulado e que talvez não seja uma boa hora para você comprar Bitcoin e você talvez devesse vendê-los, entendeu? Basicamente é isso. Então aqui hoje o MVRV está na casa de 2,55, porém aí ele pode escalar, tá? Lembrando que esse gráfico aqui é de 2021 somente, tá? E o último halving foi em 2020. Então já houve momentos que o MVRV esteve muito mais alto que isso aqui. Então não é um indicador que você deva seguir ele puramente, tá? Ele vai te ajudar a tomar uma decisão junto com as outras informações que você consegue nos outros indicadores e com o comportamento do preço do Bitcoin no passado. Ok? No mais é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Deixe aí nos comentários se você já comprou seus Bitcoins e a gente se vê nos próximos vídeos. Abraço e até mais.